Graça e paz aos irmãos, a você que nos visita, seja muito bem-vindo. Esse louvor retrata exatamente aquilo que vivemos, a certeza de que, através da sua morte, da sua ressurreição, nós temos vida em Cristo. Isso que move o coração do homem em saber que Deus, Ele tem cuidado de nós de uma forma muito peculiar, muito maravilhosa. E é por isso que estamos aqui, para exaltar a esse Deus, glorificar ao nome do Senhor, por tantos benefícios que Ele tem feito pelas nossas vidas. Meus amados, o tema desta noite está bem descrito aí, o arauto do rei. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, vamos usar a versão ARC, Almeida corrigida, Almeida Revista corrigida, mas se não tiver, não tem problema. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua ira e recolherá o celeiro, o seu trigo, e queimará a palha com fogo, e nunca se apagará. Amém? A igreja estará sentada. Meus amados, o tema desta noite, agora nós começamos a entender um pouco mais qual é a finalidade desse tema, o que Deus ele tem para nós. A experiência deste homem citado na Bíblia, João Batista. Jesus, ele, certa feita, ele falou algo deste homem muito interessante, dizendo, se eu não me engano, em Mateus capítulo 11, dizendo que não houve homem como João nascido de mulher. A importância que esse homem teve no Evangelho, a experiência que esse homem teve de ser um dos homens, precursores daquilo que Deus estava realizando através do seu Filho. A experiência de João Batista no Jordão, quando ele avista Jesus e, de uma forma muito clara,
ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A esse homem que foi usado de uma forma poderosa. E interessante, meus amados, para o nosso conhecimento, João Batista, ele foi usado por Deus de uma forma tão intensa para ser o precursor do Filho de Deus, para trazer principalmente a palavra de arrependimento. Mas em nenhum momento a palavra diz que João Batista fez alguma cura, ou ele foi usado para curar alguém. Então isso deixa muito claro que o homem, ele não tem o seu valor por aquilo que ele produz, mas por aquilo que ele faz. Pelo aquilo que o Espírito Santo coloca no coração do homem para realizar. E essa experiência, meus amados, ela é descrita com muita clareza no capítulo 3. O interessante é que se nós lermos Mateus capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver que há um intervalo, entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de aproximadamente 30 anos. Ali no capítulo 1 fala do nascimento de Jesus, da forma que ele nasceu, e no capítulo 3 já mostra Jesus, logo aqui, a partir do verso 13, o batismo de Jesus. Então há muitas vertentes com relação a isso, Há alguns que dizem acerca da juventude de Jesus, mas aonde a Bíblia não fala nada, nós também devemos nos calar. Nós não podemos de forma alguma conjecturar algo que aconteceu na juventude, na infância de Jesus, algumas citações bíblicas, algumas especulações acerca daquilo que ele realizou. E Marcos, o Evangelho de Marcos, ele cita alguma coisa relacionada a isso. Em Marcos 6,3 diz assim: não é este o carpinteiro, é filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão são seus irmãos, e não está entre nós as suas irmãs. Lucas também, ele fala alguma coisa relacionada a isso também. Mas quando nós lemos o detalhe histórico da vida de João Batista, deste homem que foi precursor da palavra, a única citação que nós encontramos, o momento que nós encontramos está registrado em Lucas, aonde se fala que João Batista, ele viveu num tempo, ele menciona que quando Tibério César era imperador de Roma, Pôncio Pilatos era governador da Judeia, é a única citação que se faz de João Batista. E quando nós começamos a ler acerca deste homem, da experiência que ele viveu, nós começamos a compreender que os planos de Deus, eles são perfeitos. Nada foge ao controle de Deus. Nada está oculto aos olhos de Deus. Deus, ele planeja todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, ainda que a sociedade esteja se corrompendo, Deus, ele está no controle de todas as coisas. E é esse tempo, o tempo do aparecimento de João Batista, ele é descrito claramente já a partir do verso 1, e naqueles dias João Batista apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Alguns indícios que dizem que João Batista, ele não morava em Jerusalém, mas ele morava no deserto. E alguns dizem, isso é fato histórico, diz que ele fazia parte de um grupo chamado Essênios. E por que se coloca isso na vida de João Batista? Porque ele tinha os mesmos hábitos deste grupo. Era um grupo que não estava relacionado à religiosidade dos fariseus, dos saduceus, mas eles estavam no deserto. Pela peculiaridade, porque João Batista se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre. As vestes de João Batista, então, eram indícios que ele era desse grupo de essênios que viviam no deserto. E ele sendo precursor de Jesus no ministério, e ele começa a pregar acerca do arrependimento. Naqueles dias havia uma opressão, o legalismo era muito pesado.
principalmente pelos fariseus e pelos saduceus, que eram os doutores da lei. E é neste ambiente hostil, difícil, que se levanta um homem, para falar daquilo que era profético. A voz de Deus já havia se calado aproximadamente 400 anos, depois do penúltimo profeta, que foi Malaquias. Então nós começamos a entender que João Batista foi o último dos profetas do Velho Testamento. E naqueles dias a voz de Deus não era ouvida. Havia o templo, havia as festas, mas a palavra de Deus ela não estava sendo ouvida, porque o legalismo falava mais alto naqueles dias. A palavra de Deus ela veio a João num tempo de sequidão, de muita dificuldade. E ele veio dizendo, daquilo que era da parte de Deus. Malaquias, ele fala alguma coisa sobre isso. Ele fala que esse que enviarei, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, meus amados, João Batista não é um homem que veio por acaso. Não houve no coração de João Batista o desejo, eu agora vou me levantar para... Não, havia uma promessa, havia uma profecia. Deus já estava preparando este homem para ser o precursor do evangelho genuíno, para falar daquilo que era verdade, daquilo que era verdadeiro. E a mensagem de João Batista era muito clara. E no verso 2 ela diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Meus amados, João Batista não era um pregador de conveniência. A sua mensagem era uma mensagem dura para aquela época. Era uma mensagem que proclamava o arrependimento, porque ele sabia muito bem que o reino dos céus estava pronto, estava se aproximando. Então, arrepender-se aqui, quando nós falamos de arrependimento, nós não falamos de uma culpa que o homem tem pela sua vida, mas é algo que é transformador. É sentir a tristeza pelo pecado, é mudar a nossa atitude, mudar os nossos pensamentos, é mudar a nossa mente. Então, meus amados, uma coisa que nós aprendemos todos os dias através da palavra: não há salvação. Não existe salvação na vida do homem se não houver um arrependimento genuíno, completo. E a palavra desse homem era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra arrependei-vos, no grego, ela significa metanoia, É uma palavra que nós falamos muito aqui na igreja, que significa significa mudar, e noia significa mudar o pensamento, mudar a nossa atitude, mudar a nossa mentalidade. Vocês imaginem, meus amados, pensem comigo, toda a religiosidade daquela época, pelos fariseus e saduceus, homens que estavam ali para apenas criticar a forma que ele pregava, e se levanta o homem dizendo: vocês têm que se arrepender dos vossos pecados. Nos dias que vivemos não pode ser diferente. O evangelho que Jesus pregou foi o evangelho que confrontou o homem com a sua realidade. Não foi um evangelho que... Não pode ser um evangelho que acaricia o ego do homem, porque o homem ele é muito voltado para si, para a sua vaidade, para aquilo que é dele, para aquilo que é próprio dele. Mas quando ele é confrontado com a verdade, ela fere o coração do homem. E a mudança, meus amados, ela vem de dentro para fora. Esta é a grande realidade que vivemos. Nós temos que saber que precisamos mudar de dentro para fora. Deus não quer uma mudança superficial, mas Deus quer mudar a nossa mente. Deus quer confrontar os nossos pecados. É como diz Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.
Nós somos pecadores, devemos confessar os nossos pecados, pedir que Deus transforme a nossa mente, nosso coração. Nós precisamos mudar as nossas atitudes diante de um mundo tão corrompido, aonde não se prega mais arrependimento, aonde o pecado agora é um problema. Não se trata a ferida da chaga mortal do pecado, porque o pecado, meus amados, ele vai levar à morte do homem. E Deus, ele está nesta hora, através da sua palavra, dizendo para cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Vocês sabem qual foi a primeira pregação de Jesus? Foi essa: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Vocês sabem qual foi a primeira pregação dos apóstolos lá depois de Pentecostes? Pedro: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Então, meus amados, arrepender não é algo é algo que tem que ser feito na vida do homem. Então, no verso 3, a palavra diz assim: porque este é o que foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Meus amados, João Batista, como nós falamos já, não é um homem aventureiro, não é um homem que aparece do nada na história, mas havia uma promessa, havia uma profecia lá em Isaías, que ele seria o homem, que estaria cumprindo a vontade de Deus. O interessante, meus amados, que João Batista, ele não se promove a si mesmo. A palavra não é dele. Ele não cria a sua mensagem. O foco não é ele. Ele não cria a sua mensagem. João Batista não pregou o que ele quis. Ele não inventou. Ele não pregou as teorias ou a religiosidade dos fariseus. Mas ele pregou a palavra de Deus. João Batista não, nos nossos dias, João Batista não foi um pregador coach, um pregador da palavra positiva, do determinismo que vivemos nos nossos dias, aonde o homem acha que pode mandar em Deus, dizendo: eu determino, eu quero, é isso, é aquilo. Meus amados, evangelho não é isso. Evangelho é aquilo que vem de Deus para a vida do homem. Então, João Batista, meus amados, ele estava embasado em quê? Nas suas experiências? Na sua vida? Não. Ele relatou a profecia de Isaías. Então ele pregou a palavra, ele se voltou para as Escrituras, ele recorreu não aos seus argumentos, mas ele recorreu ao profeta Isaías no Velho Testamento. Nós, meus amados, devemos entender claramente que nós não podemos criar nossa mensagem. Nós apenas transmitimos aquilo que vem de Deus. Nós não somos a fonte da mensagem, somos apenas instrumentos na mão de Deus para levar este evangelho. Então, os irmãos observem, é por isso que o tema da mensagem é esse: o arauto do rei. Como Deus trabalhou na vida deste homem para que ele fosse um homem usado, mas segundo a vontade de Deus. No verso 4, a palavra diz que João Batista tinha suas vestes, de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se com mel silvestre. Interessante, nós vemos aqui que João Batista não usava vestes reais, túnicas de ouro, mas ele era apenas um humilde homem. E o que nós aprendemos aqui, meus amados, o que importa para nós
não é o pregador, mas é a pregação. Não é o mensageiro, mas é a mensagem. Não é o obreiro, mas é a obra de Deus que importa. Apesar daquela situação toda, né? Por certo, os líderes religiosos falavam, mas um homem desse aí, um traje desse aí, vai falar o quê? Mas ele tinha a verdade que era de Deus. Ele tinha a verdade que era eterna, que vinha da parte de Deus, que vinha do Senhor. Interessante que no verso 5 e 6 diz assim, então ia ter com eles em Jerusalém, toda a Judéia e toda a província e adjacência, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Interessante que diante daquela situação que ele vivia, ele não vivia em Jerusalém, ele não vivia debaixo dos holofotes da religião, mas ele vivia no deserto. E lá as pessoas iam ao seu encontro para viver uma experiência. E aqui nesse texto nós começamos a entender, não é o lugar que faz o homem, mas o homem que faz o lugar. Não é o ambiente que faz o homem, mas é o homem que faz o lugar. João Batista não estava pregando nas ruas de Jerusalém, mas ele estava pregando no deserto. E lá, através da sua simplicidade e da sua coragem, muitos se arrependeram dos seus pecados. Porque começamos a ver que Deus não trabalha da forma que o homem pensa. Deus, ele não se adequa aos esquemas desta vida. Porque na nossa concepção humana, poderíamos falar assim, poxa, mas João Batista, né, um homem tal, um profeta, ele tinha que estar lá no templo, nas sinagogas. Mas não. Deus não se adequa àquilo que é humano. E é por isso que teremos que se dirigir a Deus. João, ele não queria pregar aquilo que era agradável aos homens, mas ele foi convocado para pregar o arrependimento. E o papel do pregador, meus amados, quando falamos de pregador, não estamos relacionando apenas ao pastor, ao presbítero, mas a todos nós. Seja um veículo de bênção, mas pregue a palavra verdadeira, a palavra que confronta, e a palavra que liberta. Nós não podemos oferecer ao povo aquilo que o povo quer ouvir, mas devemos oferecer ao povo aquilo que precisa ser ouvido. Vivemos num mundo tão difícil, onde as pessoas elas buscam um evangelho de vaidades, não querem ser confrontadas, não se pode falar em pecado, não se pode falar em nada daquilo que traz uma tristeza, não se pode falar nisso, né? João Batista não foi assim. Jesus não foi dessa forma. E nós não podemos agir também. Nós precisamos pregar aquilo que o povo precisa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 7 diz assim, e vendo eles muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe, raça de víboras. Você imagina que ousadia deste homem. O homem no deserto, diante dos líderes religiosos daquela época. Aqueles homens, eles não queriam estar ali para ver, ou então para ser, para passar, para arrepender dos seus pecados. Mas eles queriam ali criticar João Batista. Então, ele usa uma expressão, raça de víboras, exatamente porque
era aquilo que era da convivência de João Batista. Ele vivia no deserto, nas penhas das rochas, nas fendas das rochas. Então, ele sabia muito bem o que era aquilo. Então, quando ele fala isso, meus amados, havia um abismo muito grande entre aquilo que João Batista pregava e aquilo que os fariseus falavam, porque eles viviam no legalismo. Então, eles eram atores, eles se fingiam de homens de piedade, mas, na verdade, eram cheios de raiva, de dificuldades, mostrando que o que eles carregavam era pior do que as víboras que estavam ali. As pessoas hoje, meus amados, elas precisam compreender que o Evangelho, ele precisa transformar a vida do homem. Não é o religioso que vai para o céu. Quem vai para o céu é o convertido, é aquele que foi convertido pela palavra. No verso 7 ainda, no capítulo 3, verso 7, ele fala, além da primeira palavra, do alerta deste arauto, ele diz assim: quem vos induziu a fugir da vinda vidoura? Diante daquela situação, João Batista não evitou em falar daquilo que iria acontecer, do juízo de Deus, daquilo que Deus ele tinha de juízo para a vida do seu povo, para aquele que não se convertesse ao Evangelho. Então, muitas vezes, meus amados, é melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. Então, hoje nós temos a certeza de que precisamos ouvir que há um juízo, que Deus está proclamando através da sua palavra que há um juízo, que o homem, na sua condição natural, ele não pode ver a Deus, mas ele tem que converter, ele tem que confessar os seus pecados, ele tem que saber que há um Deus juízo, há um Deus que trabalha, há um Deus poderoso. Então, nós não podemos, de alguma forma, acalmar as pessoas com a mentira, dizendo assim, está tudo certo, continua com o teu pecado, que está tudo bem, Deus é misericordioso, Ele vai te aceitar. Deus, Ele te aceita como você está, mas Ele quer transformar a cada dia o seu ser. E a transformação, ela vem por aquilo que Deus tem realizado. No verso 8 diz assim: produzir, pois, frutos de arrependimentos, dignos de arrependimento. Como nós falamos, a metanoia, ela é uma mudança de coração, de mente, e é uma transformação que ela vem de dentro para fora. Quando João Batista diz isso, ele fala assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Quando ele fala produzir, ele está falando com cada um de nós. João Batista, ele está falando sobre o arrependimento, mas principalmente sobre o fruto do arrependimento. Então, eu não posso hoje me arrepender, eu me arrependi dos pecados, tudo certo. E amanhã eu volto cometendo os mesmos pecados. Você não se arrependeu. Você apenas teve remorso. Um lapso, na sua vida. Mas a palavra diz, produzir. Isso vem de dentro para fora. O falso arrependimento, o arrependimento infrutífero, é aquele que as pessoas confessam apenas com seus lábios, mas não com seu coração. O que é que Jesus falou? Este povo, eles me louvam apenas com os lábios, mas o coração está longe de mim. Hoje eu ouvi uma mensagem de Charles Spurgeon, que diz assim: aquele que se converteu através das emoções, quando a emoção acaba, a fé também desfalece e morre. Meus amados, a verdadeira conversão é aquela que produz frutos de arrependimento. Nós devemos entender que o verdadeiro arrependimento, ele se evidencia pelos frutos.
Então nós devemos entender que o verdadeiro arrependimento, ele é transformador na vida do homem. E quando eu ouvi essa mensagem hoje, eu fiquei pensando que é uma grande realidade. As pessoas hoje falam, não, eu sou crente, eu sou evangélico. Não há fruto, não há arrependimento, só é emoção. E quando a emoção acaba, acabou, morreu. A palavra é bem clara: produzir frutos de arrependimento. O verso 9 diz assim: e não comeceis a dizer entre vós, Jesus questionando, João Batista questionou aqueles homens, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Aqui João Batista ele fala da falsa confiança religiosa que muitas vezes nós temos por conceitos errados. João Batista estava dizendo claramente assim, no coração dos fariseus, dos saduceus, havia uma certeza de que, por ser descendência de Abraão, por ser da linhagem de Abraão, eu tenho direito à salvação. Mas João Batista está dizendo, olha, não é isso. Meus amados, hoje não é diferente. As pessoas acham que estar dentro de uma igreja ou defender uma placa denominacional me dá o direito de ir para o céu. Não é verdadeiro. O verdadeiro arrependimento, ela vem pela fé. A fé de Abraão que habita no nosso coração. A fé que vem de Deus, não vem do homem. Porque a fé, ela é produzida por Deus através da mensagem do Evangelho. Então, os religiosos aqui achavam que por ser filho de Abraão, eu tenho direito, eu não preciso me arrepender. E hoje, muitos acham que a salvação é por meio de obras. É por meio das suas vidas, que acham que está tudo certo. Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada. Tudo tranquilo, isso faz parte da moral do homem. Mas a verdadeira transformação, ela é o arrependimento. Nós não podemos ter essa falsa confiança religiosa no nosso coração. Nós devemos entender que a fé, sim, ela move o coração do homem pela transformação que o Evangelho produz no nosso coração. No verso 10, diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz fruto, é cortada e lançado ao fogo. Meus amados, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Vida religiosa, ela é consequência, Ela tem que existir, ela tem que produzir fruto. A vida religiosa sem transformação é um remendo, é uma falsa conversão, é um falso evangelho, porque a conversão envolve transformação. Ao contrário disso, é emoção. No verso 11 diz assim, a partir do verso A, eu vos batizo com água para o arrependimento. Então João Batista ali, ele começa a reconhecer a sua limitação do seu ministério. Ele poderia batizar com água, mas ele tinha certeza que só Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Meus amados, o homem é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Não tinha vanglória alguma na vida de João Batista. Então este homem, ele falava sobre isso, ele apontava para o Salvador, mas só Jesus é o nosso Salvador. Ele pregava sobre a remissão de pecados,
mas ele sabia que só Jesus pode perdoar o pecado do homem. Então ele sabia muito bem aonde ele estava, a que ponto ele ia. Ele sabia que ele não poderia de forma alguma ir além daquilo que a palavra ensinava, ou ir a quem. Nós temos que ter um equilíbrio hoje com relação ao Evangelho. O Evangelho é poder para a salvação, mas nós apenas somos instrumentos nas mãos de Deus. Por isso que ele falou, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas haverá aquele que batizará com o Espírito Santo com fogo. Ele reconhece a supremacia de Cristo. Na parte B diz assim, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias eu não sou digno. Meus amados, Jesus falou que este homem, ele é um homem que não, nascido de mulher, não houve homem como João Batista. E nós vemos aqui nesse texto a simplicidade deste homem. Aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. João Batista, meus amados, era apenas uma voz de um deserto. Mas ele não era o Verbo, porque o Verbo era Deus. O Verbo está em Deus, como João capítulo 1 diz. Ele reconhece, que ele veio testificar da luz, mas ele não é a luz, mas ele testificava desse Deus maravilhoso. Ele reconhece que batiza com água, mas só Deus, só o Senhor pode batizar o Espírito Santo, pode batizar o homem com o Espírito Santo e com fogo. Ele reconhece a sua fraqueza, a sua simplicidade. E é por isso que, quando ele tem aquele encontro maravilhoso com Jesus, certa feita ele diz, importa que ele cresça e eu diminua. Será que hoje nós vemos esse tipo de evangelho? Sejamos sinceros. Será que o homem, ele tem a postura deste homem, pela sua simplicidade, pela sua humildade? Reconhecer que ele não é nada, que o homem é apenas pó, miserável, pecador, que ele é apenas um instrumento na mão de Deus. Ele reconhecia isso, ele reconhece a grandeza de um Deus, a soberania de um Deus poderoso. E nós estamos aqui para também reconhecer que nada temos, nada somos, se não for a misericórdia de Deus para com a sua vida. Nós devemos reconhecer que somos pobres, miseráveis, que dependemos da graça de Deus todos os dias, e Ele tem nos sustentado na sua presença. É essa soberania que deve existir no nosso coração, não é a soberba, não é a vaidade, mas é reconhecermos que somos pobres, miseráveis, diante de um Deus tão maravilhoso, que primeiro nos amou, que nos amou primeiro, apesar das nossas dificuldades, das nossas lacunas, das nossas imperfeições. Não que somos perfeitos agora, mas quando o homem entende isso, a glória de Deus, ela invade o coração do homem, e ele reconhece, importa que ele cresça e eu diminua. Para concluir, no verso 12, o departamento já pode subir. Ele reconhece o perigo de retardar o arrependimento. Ele diz assim no verso 12, a sua pá ele tem em sua mão e limpará completamente a sua ira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo. Então ele reconhece, meus amados, nós não podemos retardar o nosso arrependimento. Se por acaso eu estou aqui hoje, se você que nos visita está pela primeira vez ou já vem caminhando, não retarde o arrependimento. O arrependimento, ele começa por nós.
ele é produzido de dentro para fora. Não podemos retardar isso, porque haverá um dia que haverá o juízo de Deus, ele está em andamento. Mas não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Deus ele tem um juízo sobre a vida do homem. A igreja visível, meus amados, ela é formada de trigo e de joio, não tem jeito. Jesus falou sobre isso. A igreja é formada de ovelhas e cabritos, de salvos e perdidos. Mas chegará um dia que haverá uma grande separação entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Não cabe a nós sermos juízes daquilo que é de Deus, que vem de Deus, porque só Ele pode separar o trigo da palha, o trigo do joio, a ovelha do bode, os salvos dos perdidos. E esse dia vai revelar quem realmente nós somos. A diferença dos salvos em Cristo, transformados pela palavra, não algo emocional que muitas vezes vem no coração do homem, mas naquele grande dia, Deus conhece o coração do homem, e haverá essa separação. E a palavra diz que o crente, ou melhor, o trigo será recolhido para os seus celeiros, e a palha será queimada no fogo. Como este homem foi usado por Deus como arauto do rei naqueles dias. Nós estamos pregando aqui como o arauto desta última hora. O homem ele tem que se arrepender dos seus pecados, senão não há frutos de arrependimento. Mas pastor, isso não cabe a mim, mas a você que nos visita. Você precisa mudar os seus conceitos. Você precisa exercer a metanoia dentro de você e reconhecer a supremacia, o Deus poderoso, que criador de todas as coisas, que está conduzindo todas as coisas debaixo do seu governo, da sua verdade. Nós devemos reconhecer essa supremacia. E é por isso que eu te convido hoje a você compreender como aqueles homens religiosos estavam ali apenas ouvindo a palavra, mas não queriam compromisso com a verdade. Que você hoje seja movido por Deus, que Deus possa entrar no teu coração e transformar a tua vida. Deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus completar a obra perfeita que Ele já exerceu aqui na vida deste homem, na vida de Jesus, e tem realizado através do Espírito Santo nesses dias. O Espírito Santo é o arauto da palavra, é aquele que anuncia que Jesus Cristo, Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós queremos participar do trigo. O trigo, ele produz alimento. Que você seja trigo na presença do Senhor. Vamos estar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor. Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros. Não justifique os seus erros, arrependa-se dos seus pecados.
Glórias ao teu nome, Senhor. Ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. O sacrifício é perfeito. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. A graça nos alcançou. A graça me alcançou. Glorifique ao nome do Senhor, porque a graça nos alcançou. Nenhum de nós é digno. Adorado seja o nome do Senhor. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. A graça me alcançou. Glória a Jesus. Olhe para a cruz. Veja o amor de Deus. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Glória a Deus. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Santo és tu, Deus. Graças a Glória a Deus. Deus. Nenhum de nós é merecedor, meus amados. Pobres, mortais, miseráveis. Ninguém é merecedor. Mas aprove ao nosso Deus um dia olhar para nós, né, com seu olhar de misericórdia. Esse Deus, ele está trabalhando no teu coração nesta noite. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Amém, Senhor. Reconheça que você não é nada. Verdade, Senhor. E Ele é supremo. Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade.